Fazer já, pressa? Pode vir, vamos começar. Vamos lá. Deixa eu só dar boa noite para o pessoal. Deus já faz a pressa, tá bom? Boa noite a todos. Pode chegar aí, Gabriel. Fique aqui do meu lado. Fique aí do meu lado. Boa noite a todos. Então, um prazer em vê-los novamente, mais uma quinta-feira, né? Antes do Gabriel fazer a prece, eu queria pedir mais uma vez uma compreensão de todos, porque semana que vem eu tenho uma palestra lá no Jorge, lá em cima. E lá é quinta-feira. Então a única palestra que eu deixei para fazer durante esse tempo aí foi lá, porque eu já tenho uma certa tradição lá em cima. Então é nessa próxima quinta-feira. Eu faço lá de cada 3, 4 meses, então a próxima vai demorar um pouquinho mais. Então semana que vem nós pularemos o nosso estudo então para a próxima semana, tá bom? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp lá bem certinho para que as pessoas saibam, tá? Então vamos lá, o Gabriel vai fazer a palestra de Hoje vai fazer início. Vai fazer aqui tem sombra aqui. Pode fazer aí mesmo, nessa distância aí que tá bom. E a peça de carne vai fazer. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, une no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores de amarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode mirar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós, como um grito de cimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e que hemos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, chegar o progresso, sim, subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que guarda em nossas almas, o espelho sentir a vossa imagem. Em nome de Deus e de Jesus está aberto o estudo, a prece de carta do louvor, a prece do louvor. Ficou bem bonito hoje, muito bonito. Então vamos continuar a nossa tarefa, né? Nós estamos estudando aí o capítulo 1, né? As causas primárias, do livro 1 do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos Deus, né? Capítulo 1, agora nós vamos para o capítulo 2, já também elementos gerais do universo. Nós falamos sobre o conhecimento do princípio das coisas, falamos sobre espírito e matéria. E agora nós estamos trabalhando o espírito e matéria. Já falamos um pouco sobre ele nos estudos anteriores, mas nós vamos dar continuidade hoje, né? Então nós paramos na pergunta 24. E a pergunta 24 que o Kardec faz aos espíritos, seguindo a ordem, né? Ele pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? Olha uma pergunta interessante. Espírito é sinônimo de inteligência? O que ele está perguntando? Ele está perguntando se podemos substituir a palavra espírito por a palavra inteligência, ou vice-versa, né? Porque até agora ele já compreendeu que, né, o que dá realmente a manifestação na matéria é o espírito, né? Então, é o espírito que deixa a matéria inteligente. Então ele pergunta lá: espírito pode ser chamado de elemento inteligente? E a resposta dos espíritos: a inteligência é um atributo essencial do espírito. É um atributo essencial do espírito. O que é essencial? Primordial, né? É a principal atributo que existe para o espírito, é a inteligência, né? E ele continua dizendo: mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Então, ele dizendo, para nós hoje ainda, de acordo com a nossa compreensão, a gente pode sim utilizar a ideia de espírito como inteligência, ou inteligência como espírito, né? Porque na verdade é o espírito que dá a inteligência à matéria, né?
Às vezes a gente confunde bastante essa coisa. A gente às vezes acredita que a inteligência vem da matéria. Quando que acontece isso? Normalmente. Vocês nunca escutaram aquela frase assim, a pessoa, esse rapaz, essa moça é inteligente, mas olha, o pai dele também é inteligente. Vocês já ouviram isso? Será que a inteligência vem da genética? Não. Olha o que nós estamos estudando aqui. A inteligência é o espírito que dá. E essas situações são muito comuns, né? Eu vejo essa criançada que está chegando hoje aí, é esplendorosa, né? Eles dizem, não pode ser meu filho isso aí, não pode ser meu neto, não é possível. É muito ligeiro para ser do meu jeito, né? Mas não tem nada a ver com a gente. Isso é uma questão de um espírito que já está muito mais na nossa frente. Parece que é uma criancinha, parece que é um nenenzinho, mas eles já são espíritos muito mais antigos que nós. E eles trazem uma capacidade de resolução de coisas, de criação de coisas extraordinária, né? E aí vem uma outra situação que a gente tem que cuidar um pouquinho também. A questão de nós sermos discriminatórios com a questão da matéria. Porque, né, vira uma coisa racista quando nós espíritas, você pode até entender que uma outra pessoa faça isso, uma outra crença possa trazer esse tipo de coisa. Mas você dizer coisas do tipo assim, que a gente escuta muito no sul aqui, né? Negro é preguiçoso, preto é preguiçoso. Quem é preguiçoso? É porque ele é preto? O fato de ele nascer numa cor escura faz com que ele seja preguiçoso? Quem é que dá a situação de ser uma pessoa um pouco mais, que manifesta um pouco mais as vontades de fazer algumas diferentes coisas do que não? Quem é que dá isso? É o espírito. Então não tem nada a ver com o corpo. Ele pode nascer amarelo ou vermelho. Se o espírito for mais contumaz em querer trabalhar ou coisa parecida, em alguma efetiva ocupação, é o espírito que está ali. Se ele tiver algumas dificuldades a mais em outras situações, continua sendo o espírito que está ali. Quando o espírito nasce num corpo masculino e ele é afeminado, quem é que está dando a questão afeminado ao corpo? É o espírito. É isso que a gente tem que entender, e nós espíritas precisamos ter essa capacidade, porque senão a gente vira, por exemplo, um espírita ignorante. É o espírito, é a inteligência e as experiências do espírito que estão hoje sendo determinadas naquele corpo. Só isso, mais nada. Ok? Alguma pergunta? Hoje eu já comecei radicalizando. Muito bem, vamos lá. Pergunta seguinte, 25. O espírito é independente da matéria? Olha, o Kardec ele continua indo nessa linha, porque ele precisa chegar a um ponto em que ele entenda exatamente qual é a condição, o que é matéria e o que é espírito, né? Então ele diz assim, o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade da matéria? Como as cores são propriedades da luz e o som é propriedade do ar. O espírito depende da matéria? Não. O espírito ele habita qualquer tipo de matéria, né? Qualquer tipo de matéria. Então, vamos ver a resposta que os espíritos dão. São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Ok. Se vocês forem puxar pela ideia, quem é católico? Angelita é católica. Vamos pegar no pé dos que sentam na frente. A Angelita fez catequese e juquitinha comigo, tudo, então ela sabe, mais que eu, que ela sempre foi mais aplicada que eu. O catolicismo, ele é criacionista ou ele é evolucionista? Olha, a pergunta que eu fiz não é fácil.
O que é criacionismo e o que é evolucionismo? Qual a diferença? Qual a ideia? Criacionismo, quem acredita, as doutrinas que acreditam no criacionismo, acreditam que Deus criou o homem, ok? O Deus criou, tem o dedo de Deus lá. E quem é evolucionista acredita que houve uma evolução do macaco primórdio para chegar em nós, ok? A doutrina católica é criacionista ou é evolucionista? Criacionista. Criacionista. A doutrina espírita é criacionista ou evolucionista? 5 minutos sem ajuda dos universitários. A doutrina espírita é criacionista ou é evolucionista? Porque nós trabalhamos a reencarnação como evolução. Evolucionista? Mais alguém? Alguém quer discordar? Não? O que é a teoria da evolução de Darwin? Teoria da evolução das espécies. O que diz? Diz que nós evoluímos através da seleção natural das espécies da matéria. Que há ali uma mutação aleatória. É aleatória? Não, não é aleatória. Não é aleatório. Tem dedo de alguém nessa mutação? Podemos chamar Deus, né? Mas tem dedo da espiritualidade ali. Então nós somos mais criacionistas. Vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho melhor isso aí, para vocês entenderem mais efetivamente. Eu não queria falar disso agora, mas já que nós entramos nesse assunto, eu queria passar uma outra ideia. Mas vamos lá, isso a gente vai estudar bem mais profundamente para frente. Tá? O que os espíritos dizem sobre o nascimento do espírito? Ele nasce simples e ignorante. Quando é que ele adquire essa simplicidade e essa ignorância? É no momento em que Deus criou ele? Não. Agora eu estou pegando, hoje eu vou pegar pesado. Não. Quando que ele adquire isso? Quando ele vira e deixa de ser qual a diferença, Lila? Espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula. Você não sabe disso? Nunca viram falar? Hã? Calma que alguém está digitando no celular e pena. Alma encarnada, desencarnada? Não, quase isso. Quase isso. Quando o espírito, e o Kardec é bem claro sobre isso, toda vez que ele se refere a espírito, veja que ele está se referindo aqui a espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula é o princípio inteligente que ainda não está individualizado, que tem... O que é um espírito individualizado? Espírito com letra maiúscula. Vamos aproveitar aqui. É um espírito que já tem um perispírito consciente. E essa palavra consciente faz uma diferença enorme. O nosso cãozinho tem um perispírito? Não. Depende do cãozinho. Alguns têm. Todos os princípios inteligentes, desde que foram formados por Deus, têm um perispírito. O problema é que o nosso cãozinho não tem um perispírito consciente. Esse é o problema.
Não é um problema, essa é a situação. Quem já leu os livros do André Luiz vai ver lá que tem cachorro, macaco, papagaio no plano espiritual, não tem? Eles estão lá conscientes ou inconscientes? Inconscientes. O que é um cachorro no plano espiritual quando está lá no nosso lar? Ou como aparece no livro Libertação, né, que eles vão fazer uma lá, levam aqueles cachorros e tudo. Aquilo é criação mental, gente. Porque o animal, ele não tem consciência de si mesmo. Ele não consegue projetar um perispírito por muito tempo. É rapidinho. Então, eles vivem como? Quando você está no mundo animal ou no mundo vegetal, você tem um perispírito que dá molda. Mas o dia que você morrer, vou perguntar de novo para a Angelita. O que os católicos diriam? Tá? Quando uma pessoa boa morre, ela vai para onde? Para o céu. Quando uma pessoa ruim morre, ela vai para onde? E quando um animal morre, vai para onde? Ou será que tem as vacas boas que vão para o céu e as vacas ruins que vão para o brejo? Para onde que vão os animais? Para onde que vão as plantas? Para onde vão os espíritos que não se individualizaram ainda? Que não podem formar um perispírito seu? Porque qual é a diferença? Eu vou bater mais um pouco nessa tecla. Eu lembro um tempo atrás foi feito um teste com o orangotango, talvez que é um pouco mais, vai lembrar. Eles ensinaram o orangotango 400 palavras. Olha só, olha a capacidade do animal. 400 palavras. Ele tinha um vocabulário maior que muita gente que eu conheço aí. E eles estudaram o orangotango, conversaram com o orangotango, e foram lá com o orangotango, e no final eles tiraram uma conclusão extraordinária. O orangotango gosta mesmo de dormir, comer e procriar. É isso aí. Mais nada. É o que ele faz. Ele segue instintos. Ou seja, ele falta para o orangotango uma coisa que nós temos, nós seres humanos ganhamos de presente quando nós podemos animar esse corpo aqui, que é difícil. Sair do orangotango para ser um homem ou uma mulher é a mesma coisa, diz o Emmanuel, que sair de nós humanos e começar a habitar o reino dos arcanjos, Cristos. Olha a distância que nós estamos aí. Então, às vezes as pessoas acham que isso é simples. Não é simples. Por que o orangotango não consegue formar um perispírito? Por que os animais não conseguem manter um perispírito? Porque eles não têm uma área cerebral chamada lobo frontal superior, que é onde tem atividade que faz isso. Exato. Isso, porque nós podemos projetar o futuro. Isso eles não têm. O animalzinho que você tem em casa, ele dorme, come, procria e segue instintos. Você pode condicionar ele do jeito que você quiser, mas é isso. Ele não planeja o dia de amanhã. O livro de evolução dos mundos, eu estou estudando. Exatamente isso, exatamente isso. Quando a gente planeja, o que nós estamos fazendo? Quando eu estou pensando assim, amanhã eu vou para Curitiba. Então eu vou para Curitiba, eu vou de manhã, eu tomo um café em tal lugar, depois eu vou em tal lugar, depois eu vou conhecer tal pessoa, depois eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, depois eu vou almoçar em tal lugar. O que eu fiz? Eu me projetei no futuro. Eu criei eu mesmo, no futuro. Eu criei um perispírito. Está entendendo? Isso só nós conseguimos fazer com essa área. E isso é dificílimo de chegar. É dificílimo. Quando você morre, se você não tem essa capacidade de se ver no futuro, você não tem a capacidade de formular um perispírito individual. Você não tem essa capacidade. Por isso que os animais, quando morrem, sabe para onde eles vão? Para uma alma grupo. Ok? O que acontece?
Todas as experiências que ele tem aqui, quando ele desencarna, ele leva para essa alma-grupo. Quem faz parte dessa alma-grupo acelera e dá um salto evolutivo. Vou dar um exemplo. Em 1958, no Japão, eu já falei isso para algumas pessoas que estiveram aqui, eu já contei essa história. O Japão é um arquipélago de ilhas, deve ter mais de 3.000 ilhas no Japão. E lá existiam 3 ilhas muito próximas, pequenas ilhas onde moravam alguns macacos. E eles começaram a fazer algumas experiências, eles passavam de avião e jogavam batatas para uma ilha só. As batatas caíam na areia, os macacos iam lá, pegavam, comiam as batatas sujas de areia mesmo e comiam. Em uma determinada altura do campeonato, eles foram colocando batatas em todas as outras 3 ilhas. E a mesma coisa acontecia. Até que uma macaca, eu acho que isso é coisa de mulher, né? Mulher que fica experimentando coisas diferentes, limpou a batata na água antes de comer. Passou um tempo e eles perceberam que todas os macacos e macacos daquela ilha estavam limpando a batata. Ah, tudo bem. Então isso aí foi mais ou menos como condicionamento, tá? Tá bom, tudo bem. Passou um tempo, eles descobriram que nas outras ilhas que não tinham nenhuma ligação, não tem como um macaco pular daqui e passar para outra ilha, também estavam lavando a batata. Eles não conseguiram explicar o porquê. A doutrina explica. O que aconteceu? Exato. Esse conhecimento, quando é retornado à alma-grupa de todos aqueles macacos, ficou um conhecimento coletivo. E se tivesse um macaco que fazia parte daquela alma-grupo, vai aprender a fazer isso. Chama-se conhecimento natural de almas. É assim que nós pulamos etapas, às vezes, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, pô, mas eu encarnei como um animal, eu já fui uma aranha, às vezes você não foi nada disso. Mas você passou por uma alma-grupo que já tinha esse conhecimento e não precisa estar encarnando mais ali. Você recebeu esse conhecimento de graça, dentro da alma-grupo, dentro da consciência-grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou está complicado? Isso faz o quê? Isso não acontece conosco depois que nós habitamos o reino nominal. Acabou. Perdemos. Agora é por tua conta. E é por isso que os animais não têm karma. Porque eles, por não projetar futuro, onde é que você faz as escolhas? Onde é que você escolhe o certo e o errado? É no futuro. Você não escolhe o certo e o errado, porque o passado já foi. O presente agora é difícil. Você escolhe no futuro. A Angelita diz, vamos fazer um negócio aqui. Eu penso comigo, bom, o que vai acontecer se eu fizer esse negócio que ela está me propondo? Eu pensei no futuro. Então as nossas escolhas, os nossos discernimentos do que é certo e errado é feito no futuro. O animal não tem isso. Então ele não tem karma. Porque ele não faz a escolha errada. Ele só segue os instintos. Ok? Mas é uma coisa interessante, já perguntaram pra gente. Porque o Raul Teixeira uma vez falou assim, quando você passar um passe dele, olha minha irmã no barco. E daí uma vez perguntei, então eu já fui uma vaca, então ele falou aranha. Então nesse livro que o André Luiz Ruiz ele explica, não é que nós fomos, então nós estagiamos nesses reinos como princípio inteligente. Não, princípio espiritual. A gente desenvolveu, não. Sim. Porque a gente não tem consciência de... Isso aqui, gente, quando você era uma aranha, onde é que você foi uma aranha? Você não tem consciência que você é uma aranha. Assim como o teu animalzinho não tem consciência que ele é um cachorro. Você pergunta, você é um cachorro? Não, não sou. Você é um cachorro porque você late. É você que está dizendo isso. Ele não sabe. Está entendendo? Nós não tivemos consciência do que nós fomos nesses reinos. Para nós o que interessa é a experiência de poder construir ou manipular aquele corpo que você está habitando. É isso aí. E as experiências que tem lá. Está entendendo? É por isso que os animais, eles não conseguem formular um perispírito e se manter no plano espiritual. Eles não conseguem. Eles só fazem isso quando estão no reino nominal. Pergunta? Tem que ter pergunta, gente, porque esse troço aí é... Então explica
É discutível. Vamos lá. Então explica aqui, ó, já que estamos nos estudos, sobre, porque nesse livro o Luiz explica sobre o elo perdido. Esse é o grande, é o perdido do Espiritismo, é isso. O que é o elo perdido, que tanto fala? Como é que acontece essa passagem do animal para o homem. Esse é um problema. Um dia eu perguntei para o Daido sobre isso também. E o Daido disse, olha Zé, eu não sei te dizer exatamente como é que é. Mas assim como eu mais ou menos fui estudando, entendendo e vendo, é assim. Isso é mais ou menos assim. Primeiro, quando nós formos passar por um planeta de regeneração, nós tivemos lá na frente, os animais que ficarem aqui, eles vão ser cada vez mais próximos de nós. E vocês podem ver que isso está acontecendo. Pode ver. Nós não vamos ter mais animais que a gente vai ter medo deles. Nem uma cobra. Nada. Todos eles vão ser úteis a nós. O que faz a evolução nos animais é a proximidade dos seres humanos. Você veja, por exemplo, pelo menos que fala aí, quem está indo embora é o cavalo. Não vai ter cavalo mais aqui. Eles não têm mais função. Estão percebendo? E o cavalo foi dos animais o animal que mais viveu com os homens e mais ofereceu aos homens a sua ajuda. Ele conviveu com isso e ele vai embora. Espíritos, digamos assim, que estão indo embora. Animais cavalo, elefante, golfinho, cachorros e gatos. Não digo que cachorros e gatos vão... Porque a gente tem que entender o seguinte, o que vai embora é espécies, e não todos os gatos e todos os cachorros. Algumas espécies já conseguiram evoluir o máximo possível. A gente sabe que existem espécies, por exemplo, de cachorros que são mais dóceis. E essas vão aos poucos saindo embora. Esses espíritos não vão ter essa consciência até acabar. E aos poucos vão sendo substituídos. Para onde eles vão? Para planetas que estão mais avançados. Aí eles chegam lá, eles são mais úteis aos homens. Eu li uma vez que existem planetas que têm animais que, por exemplo, ajudam na limpeza doméstica, que ajudam... Não sei se tem. Ou seja, eles vão sendo cada vez mais úteis, até um ponto em que eles possam ter já a capacidade cognitiva de fazer coisas que os homens fazem, e aí eles vêm encarnar em seres já que estão em planetas primitivos. Porque o que faz um planeta ser primitivo? É o tipo do espírito que está encarnando ali. Tá? Por exemplo, o planeta primitivo é um planeta que não tem karma nenhum. Quando os australopitecos estavam aqui na Terra, eles eram zerados. Eles eram espíritos simples e ignorantes. Simples por quê? Porque não tinham karma. Limpo de karma. Tinham acabado de sair do plano dos animais. E os animais não trazem karma. Então eles são simples. E ignorantes por quê? Porque eles começaram pela primeira vez a ter a capacidade de ter todo esse cérebro humano e a partir dali vão criar experiências e aumentar e evoluir esse cérebro ao ponto que nós chegamos hoje, ao ponto que nós vamos chegar daqui a alguns séculos, milênios ou para frente. Estão entendendo? Simples e ignorante, e essa é mais uma grande discussão espírita, tá, gente? Eu estou falando o que eu acredito, porque é mais lógico. Mas tem gente que diz que simples ignorância é quando Deus criou. Eu acho que não. Por que simples? Ignorante, tudo bem. Mesmo nem ignorante, porque ele diz que o espírito é inteligente. Então não tem nexo dizer que foi quando Deus criou. Tem muito mais nexo dizer que quando ele habita pela primeira vez o cérebro humano. Acho que o ignorante é também no sentido do que ele ainda tem que aprender. Isso mesmo, exatamente. É nisso que eu estou falando. Porque a gente às vezes a gente usa essa palavra ignorante meio de uma forma meio pejorativa, mas ignorância significa você ignorar alguma coisa. Todos nós aqui somos ignorantes. Em muitas coisas. Em muitas coisas. Eu, por exemplo, se você me pedir para plantar uma rosa, eu não sei. Entendem? Eu ignoro essa atividade. Então, isso eu vou aprender. Talvez eu vou ter que encarnar uma vez um dia como floricultor e tal, aprender a fazer isso. Porque a gente tem que ter essas experiências.
Se eu pudesse ser um animal, eu encarnaria se alguém da minha alma, se vocês fossem minha alma grupo aqui, quando eu desencarnava, eu entrava no grupo de vocês e já aprendia. Mas eu não sou assim. Estão entendendo? Gente, isso aqui é só uma pincelada que eu tenho que dar para vocês entenderem porque o Espírito dá inteligência à matéria, tá? Mas a gente vai trabalhar isso aí bem mais profundamente para frente aí, tá bom? Ok? Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Que bom. Que bom. Na verdade, a gente fica analisando, questionando, refletindo a respeito de tudo isso. Né? E quer queira, quer não, um estudo mais aprofundado do Livro dos Espíritos, nós não tivemos. Né? Então, a forma que você está repassando agora, tem coisas assim que você fica... Que batem às vezes com a base, né, que você teve, né? Aquilo que você acredita o tempo todo, né? E a gente sai daqui ainda dizendo assim, mas eu não concordei. Exatamente, mas essa é a parte boa, é isso que eu gosto, sair daqui e dizer, não, vou lá e vou provar para o Zé que eu estou errado. Bom, depois você pode bater o papo comigo separado e a gente conversa, tá? Porque assim, cada vez que você lê, olha, eu estou dando esse livro dos Espíritos aí, essa parte eu já fiz várias vezes, e cada vez que eu vou lá, eu vou estudar um pouquinho mais, eu entendo mais coisa, sabe? Aparece mais, fica mais nítido algumas situações. E é isso que a gente tem que fazer, porque o livro dos Espíritos é isso. Isso quer dizer que a gente já está um pouquinho mais esperto, a gente está podendo entender um pouquinho mais, não é isso? Exatamente, é isso mesmo, exatamente. É que dá o que você teve já, a tua base melhorou. A base de outros conhecimentos que vêm a alencar aquilo ali que você está com condições de se pensar diferente já, né? Senão você também não estaria aqui nos repassando. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, nessa pergunta aqui o Kardec vai... esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? O Espírito precisa dessa união com a matéria? Por quê? E aí ele diz, por Espírito ali, agora ele já vai falar, entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Individualidades designadas por esse nome. Espírito com letra minúscula. É isso que ele está dizendo aí. Até aqui, e ele vai continuar falando isso. A gente vai começar, vocês vão perceber, que o Kardec começa a fazer a pergunta, e está lá no Livro dos Espíritos, Espírito com letra maiúscula, quando ele vai estudar a vida espírita, que é o capítulo 2. Aí a gente vai sempre ver Espírito com letra maiúscula. Hoje nós estamos estudando a criação do princípio inteligente. Então é Espírito com letra minúscula. Tá? Vamos lá. Vamos ver as respostas deles. Essa união é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Nós não conseguimos compreender ainda, e é por isso que a gente faz essa confusão, de um Espírito sem matéria. A gente não consegue ver isso aí, né? Eu não sei se eu contei aquela história do Euclides da Cunha, quando ele desce do lado no irmão Jacó, no livro Voltei, ele fala que ele está indo com o mentor dele, né, o irmão Jacó lá, né, o Frederico Fliegen, que ele está no plano espiritual, ele está lá e tal, de repente ele vê uma luz. E a luz vem, pum, cai no chão e dali sai o espírito Euclides da Cunha. Daí ele olha assim e diz, nossa, mas você veio da onde? Ele disse, eu acabei de me materializar aqui. Você veja só, olha o espanto dele. Por quê? Porque ele não pode conceber um espírito fora da nossa forma. Então ele fica assustado. Uma luz, né? Daí o cara pergunta assim, mas você, como é que você escuta? Você não tem orelha? Eu escuto por todo o meu corpo. Porque o perispírito tem essa função. Quanto mais sutilizado é o perispírito, mais capacidade ele tem de ouvir por todo o seu perispírito. É por isso que, como é que você vê? Ele diz, eu vejo por todo o perispírito. Tem pessoas que fazem isso aqui na Terra. Você já viu as pessoas que têm aquela capacidade de botar a mão em cima do livro e ler? O que ele está fazendo ali? Ele está fazendo, né, tem médiuns que têm essa capacidade. Quem tinha essa capacidade...
O Sai Baba fazia isso, né? Chico eu não sei. O Chico, eu vi esses dias uma história, estudando uma palestra, que disse que um cara foi dar um livro para ele, presente, e ele pegou o livro e passava a mão, assim, conversava com o cara, com o autor, né? Daí ele pegou e devolveu, quando o cara ia embora, ele devolveu, ele pode dar para outra pessoa, se você não quer o livro, senão eu já li. Essa é uma capacidade. Bom, aí nós estamos falando, falou do Chico, falei do Sai Baba, são espíritos que já estão, né, com uma capacidade extraordinária, bem lá na nossa frente. Mas é assim que eles fazem. Eles fazem, né? Eles não têm mão, não têm braço, eles não têm nada quando eles desencarnam. Eles têm porque eles vivem num plano já que não é necessidade de você usar esse corpo pesado, a amostra desse corpo, você não usa, mas telepatia, não usa a boca. Você ouve por todo o perispírito, fala por todo o perispírito e assim por diante. Né? Então, para nós, eles dizem, ainda é muito importante que a gente tenha isso, a ideia de que um espírito não possa viver sem uma matéria, porque nós não conseguimos ver isso ainda. Mas existem condições de sim. Embora esse também é das perguntas que não são respondidas totalmente, no livro, na revista Espírita tem algumas situações que o Kardec evolui nessa questão. Mas até um dia, no estudo do êxodo, nós conversamos sobre isso, sobre a questão de que algum dia nós não precisaremos de um perispírito. Isso é uma outra situação, que também, né? Na minha opinião, eu acho que sim. Quando você sai do perispírito e no corpo perispiritual e começa a viver só no teu corpo mental, que é outro corpo. Só que o pensamento, que é o corpo mental, o André Luiz vai dizer que também é matéria. Dependendo de onde você está, o pensamento é pesado. Eles conseguem enxergar. Quer dizer, então, continua sendo matéria. Não é mais um perispírito. Já é um corpo mental, mas continua sendo matéria. Acho que quando é espírito puro, não há necessidade mais do perispírito, né? Vive no corpo mental. Porque, assim, todos os organismos vivos têm perispírito. Dentro do conhecimento. No nosso planeta, por exemplo, todos têm perispírito. O planeta Terra tem um perispírito. É um organismo vivo, não é? É assim que a gente escuta sempre falar, que o planeta é um organismo vivo? Então, se é um organismo vivo, se é um todo, ele tem um perispírito. E se tem um perispírito, tem um comando. Quem é que administra o corpo perispiritual do nosso planeta? Jesus. A mente de Jesus está impregnada no nosso planeta. No caso do Brasil, Israel. Cada um tem a sua. Vai dividindo. Eu vi um livro e peguei para me ler, mas eu fiquei meio resguardado, não comento nada, sobre a segunda morte, que seria quando o espírito se despe do perispírito para entrar na angelitude, digamos. É a segunda morte. Passa a ter um corpo mental. Ele organiza o seu corpo, que é uma luz ou qualquer outra coisa, é uma energia, mas continua sendo matéria. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Por isso que essa é uma discussão muito interessante. Se a gente vai continuar com um corpo material, habitando matéria, que é essa a discussão da pergunta. A pergunta do Kardec é se o espírito precisa sempre estar na matéria. E é isso que nós estamos discutindo. Porque o corpo mental, como você está falando, a gente sabe hoje que o pensamento é pesado em certos planos mais superiores e pode ser medido. Se pode ser medido, é matéria. Porque existem 3 elementos, né? 2, espírito e matéria. Então. Tem espírito e matéria. É difícil. Claro, isso são coisas que a gente vai... Até tem umas coisas que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas isso é difícil de entender agora, né? Mas é só para responder onde o Kardec está chegando aí, né? E a partir daqui, agora, ele vai começar a delinear o que a gente vai estudar para frente, tá? Eu acho que hoje já deu, gente, senão nós vamos mais longe. Já falamos demais. Bom, mas aqui... O Emmanuel fala sobre a evolução, tá? Então, o Emmanuel, lá no livro Consolador, ele diz assim: a escala do progresso é sublime, infinita. Infinita. Nunca para. Então, se você é um Cristo de luz, você está só o teu corpo mental,
você continua tendo que evoluir. Sempre. E tem que ser assim. Porque se você tivesse um momento que você parasse, você seria Deus. Saberia tudo. E isso não acontece com ninguém. Deus é outro elemento. Né? No quadro Exíguo dos vossos conhecimentos, que é aquilo que a gente não compreende ainda, né? Busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento da solidariedade. A evolução sempre é solidária. Né? Ao amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visíveis e invisíveis. O mineral é a atração. O vegetal é a sensação. O animal é o instinto. E o homem é a razão. E o anjo é a divindade, que a gente nem sabe o que significa ainda. Vamos ter que estudar mais para frente. Mas percebam, gente, que tem pessoas que estão encarnadas em seres humanos que ainda vivem de sensações. Olha o quanto ainda precisa ter de experiências. A gente tem... Não, mas a gente tem um pouco de cada um deles. Isso é natural. A pessoa de planta, então não é para ela se ofender, então. Ela está só na sensação. Está vivendo só da sensação. É, mais ou menos isso. A gente tem um pouquinho de cada. Tem momentos que nós vivemos de sensações. Outras, o nosso instinto nos puxa. Né? Outras nós vivemos da razão já, né? Mas o pior de tudo é quando você às vezes estaciona num desses grupos. Porque, né, eu falo, tem pessoas que ainda vivem de sensações do corpo. Alimento, vícios, sexo também faz parte. Sensações corporais. Buscam só isso. E isso ainda é um sentimento de que você está um pouquinho atrasado você não chegou nem a perceber os instintos ainda. Vivem de sensações. Por isso que tem os 7 pecados capitais. Nossa, é que eu não paro de falar, eu fui falando. Os 7 pecados capitais, eles combatem o quê? As sensações e os instintos. E buscam o homem racional, o homem razão. Pode ver, quais são os 7 pecados capitais? Quem que é católico aí? Gula, sensação, né? Luxúria, sensação. Ira, instinto. E aí vai, você pode puxar. Inveja, que é instinto. A gente tem um negócio aí. Né? Então, os 7 pecados capitais são exatamente isso. É mostrar o erro que nós estamos cometendo ainda, porque não estamos sendo homens racionais, da razão. Tá? E aí dá para nós ir divagando, Montela. Tá bom? Muito bem, então vamos ao passe. Vamos fazer a nossa oração final. Então vamos agradecer essa oportunidade que tivemos de nos reunir nesse espaço preparado pela espiritualidade, com muito carinho, onde podemos entrar em contato com esses fluidos que eles deixam para nós toda semana, a fim de que possamos trocar essa nossa energia por uma energia boa, equilibrada, harmonizada, e que possamos também levar essa energia para frente. Que nesse momento que nos encontramos aqui toda semana, que a gente possa se dedicar um pouquinho só a nós. Esquecer os problemas futuros, aquilo que nos desequilibrou do passado, e fazer o que a gente comumente chama de meditação. Meditação é focar o presente. É olhar o que está acontecendo no presente. Pedimos também para que nosso mentor, nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, se mantenha junto de nós e nos ajude em todas as dificuldades que temos durante a semana no mundo exterior. Sendo assim, agradecemos pela ajuda na compreensão e no entendimento de tudo que estudamos no dia de hoje
E encerramos o nosso estudo. Que assim seja.